E aí, pessoal, tudo certo? Estava aqui refletindo um pouquinho sobre educação e pensando nas experiências que eu já tive, né, ao longo da vida. Estava pensando na Nova Zelândia, que eu morei lá um ano, na Bolívia, onde eu passei 6 meses, e os diversos lugares, né, que eu passei no Brasil. E aí pensando um pouquinho é, como que a educação ela se relacionava com a questão da economia, as escolhas que as pessoas fazem. E aí eu fiquei me lembrando da primeira vez que eu falei sobre esse assunto com a minha namorada da época. Eu fiz o ensino médio na Nova Zelândia e aí eu namorei uma menina de lá. E aí eu perguntei para ela o que que ela queria fazer, né? A nossa escola lá era super boa, era uma escola pública. E aí, então, assim, todo mundo tinha essa liberdade de escolha. Podia escolher se queria ser médico, se queria ser engenheiro, se queria fazer direito, se queria fazer pedagogia. E aí eu perguntei para ela o que que ela queria fazer no superior e ela falou que não queria fazer nada, que ela queria ser garçonete. E aquilo me pareceu estranho, né? Porque no Brasil a gente tem essa ideia de, eu preciso fazer superior, superior é muito importante. E aí eu lembro que a gente até discutiu sobre isso e ela falou, eu não gosto de estudar, por que que eu faria, né, direito, por que que eu faria engenharia, por que que eu faria uma faculdade, eu não gosto de ler, eu não gosto de ficar muito tempo fazendo, eu não gosto nem do ensino médio, eu tenho dificuldade, imagina quando eu chegar lá na universidade. E aí, aí a gente conversou sobre isso e aí eu resolvi fazer uma pesquisa informal com os meus amigos, né? E aí no final de 8 amigos, só dois queriam fazer faculdade. E realmente eram os dois que eram bem nerds, assim, super estudiosos. E eu fiquei com isso na cabeça, né? Caramba, no Brasil tudo é organizado para você fazer faculdade. E aí eu comecei a observar mais, né? Observar como é que as coisas funcionavam lá. E aí a família que eu morava era um médico e uma enfermeira. E eles tinham uma casa bem legal, tinham 2 carros. E aí eu visitava com frequência um amigo meu que o pai dele era pedreiro e a mãe massagista. E a casa era muito parecida. Eu acho, arrisco dizer que a casa dele era um pouquinho maior que a que eu morava. E eles também tinham 2 carros, 2 carros bons. E assim, você via pequenas diferenças, né? E aí, na época, eu perguntei o salário, né? Assim, para saber quanto que o pai da família que eu morava ganhava. E ele ganhava em torno de 6.000, 6.500 dólares. E aí eu fui conversar com o pai da família dele, né? E aí ele ganhava quase 3.000 dólares, né? E aí eu já comecei a entender assim um pouco por que que tinha tanta liberdade, né, para as pessoas escolherem. Elas conseguiam escolher e não tinha essa preferência total pelo superior, porque toda profissão lá era remunerada dignamente, né? Não tinha essa questão de ter um, um profissional que trabalhasse muito e recebesse um salário que mal dava para viver, né? Então tinha essa questão econômica que era muito forte. E aí tinha a questão da própria escola, assim. Então todo mundo crescia junto, né? Ali tinha o filho do médico junto com o filho da garçonete, junto com o filho do advogado. Todo mundo era igual, né? E igual deve ser mesmo. As realidades, elas todo mundo ali vivia o mesmo contexto, né? E isso era muito bacana. É, Outra coisa que eu me lembro bem é que era comum a gente no ensino médio trabalhar, né? Então eu lavei muito prato lá e com esse dinheiro eu consegui comprar meu videogame, conseguia fazer minhas coisas. Eu recebia um dinheiro dos meus pais também lá, mas eu conseguia trabalhar para comprar coisas que eu queria, né? E aí
fiquei com aquela coisa na cabeça, né? Daquele contraste no Brasil que a gente faz uma faculdade, muitas vezes não consegue um emprego legal também. Tem muita gente formando no superior sem um mercado de trabalho para receber aquelas pessoas. E aí, mais pra frente, eu fui morar na Bolívia. E aí na Bolívia teve algumas coisas muito interessantes também. Que era um país que, diferente da Nova Zelândia, né, que estava bem à frente do Brasil nesses quesitos de desenvolvimento social, econômico, né? As regras lá eles têm um livre mercado muito forte na Nova Zelândia, um modelo bem diferente do brasileiro. E aí eu fui para a Bolívia, que já tinha, já tinha dificuldade assim, de achar produtos de grandes multinacionais, né? Que as grandes multinacionais não queriam entrar na Bolívia, né? E aí, na época, a moeda deles era muito fraca, né? Hoje equivale à força do real, né? O real também, hoje, acabou o valor de compra, né, do real. É muito, muito, muito fraco o nosso câmbio. Na época, a Bolívia, você comprava $1 por 6 bolivares, né? 6 pesos bolivianos, na verdade. E aí, então tudo chegava caro, não tinha muitos produtos de fora, nenhuma empresa queria se estabelecer lá, porque imagina a insegurança jurídica, né? Teve até aquele caso com a Petrobras, deles estatizarem, assim, uma empresa de fora. Então, quem quer entrar, né? Quem quer investir num país assim? E aí, no fundo, lá tudo girava em torno do governo. Tudo girava em torno do governo. Então, eu morava com uma família lá que eles eram 2 filhas, mais ou menos da minha idade, né? Porque eu tinha 20, 20 anos, talvez, 21. Aí uma era um ano mais velha e a outra era um ano mais nova. E era uma casa super simples, mas comparado com as casas de lá, era uma boa casa. Mas assim, para ter noção, quando você entrava na casa, vários cômodos eram terra no chão, não tinha piso, né? De fora era tudo meio que inacabado, assim. Mas enfim, era uma casa grande, era confortável, né? Eu tinha um quarto que era tranquilo, assim. Gostava muito da família, muito carinhosa, eles são, na verdade, super hospitaleiros, os bolivianos. Mas eu lembro que eles estavam me falando da eleição, né? O tanto que era importante a eleição para prefeito lá, porque dependendo de quem ganhasse, a casa inteira perderia os empregos. E aí você pensar, não, eram empregos muito ligados ao fato, né, a política mesmo, eles estavam envolvidos com isso? Não tinha nada a ver. Então, a cidade meio que ela era dividida em dois, assim, porque todos os empregos da cidade, eles ramificavam do Estado. E aí não tinha tanto esse esquema de estabilidade e tal. Era como se fosse todo mundo comissionado, mas para quase todas as áreas da cidade. Então eu lembro direitinho deles tendo essa questão, né? Quem que vai ganhar? A gente vai ter emprego? Não. E aí, a outra coisa que era muito interessante é que você ia conversar e a minha irmã mais velha, ela, ela tinha uma graduação, estava terminando a segunda e não tinha emprego. Hoje a irmã que é mais nova, ela tem 2 graduações, tem um mestrado que ela está fazendo aqui no Brasil, mas antes dela sair da Bolívia ela também não tinha emprego, né? Eu tive uma namorada lá que ela era gerente de uma loja de celular e ela tinha psicologia e mestrado em psicologia. Então, assim, já era um cenário totalmente diferente, que as pessoas elas se capacitavam, mas elas não tinham um mercado, né, para exercer essa profissão que elas... É mais ou menos um pouco que você ouve falar de Cuba, né, que tem uma mão de obra muito qualificada, mas que não tem mercado para essas pessoas atuarem, né. Então até tem um documentário do Netflix que ele conta a história de um jornalista que ele foi indo em Cuba, ele foi autorizado mesmo depois que Fidel assumiu,
Ele foi autorizado a ir lá e ele ia todo ano lá e gravava uma famíliazinha de fazendeiros, gravava a cidade como que estava. Chama Cuba e o Cameraman. Até recomendo esse documentário, é interessante ver essa visão, né, desse jornalista. Ele era amigo do Fidel, ele era americano, né, geralmente os americanos não podiam filmar lá, mas ele era autorizado. E aí você vê isso também, quando começa a ter uma abertura para o turismo, você tem engenheiros, médicos, economistas, todos vendendo coisa em banquinha, né? Porque ganha mais dinheiro com isso. Para eles é mais benéfico vender camiseta para turista, sei lá, boné, enfim, vender lembrancinhas do que exercer a profissão, porque não existe um mercado, né? E a gente traz essas duas situações, né, para o Brasil. Imagina só, aqui no Brasil a gente tem um potencial gigantesco, é um país que é muito maior que a Nova Zelândia, tem uma economia em números absolutos muito melhor. Em potencial nem se fala, né? E a gente tá mais parecido com a Bolívia, né? É muito triste, assim, a Bolívia é um país que também tem, né, seu potencial, enfim, ela decaiu demais nos últimos anos. É bem triste, assim, ver a situação da Bolívia quando você vai lá, mas, enfim, olhando só para o Brasil, né, o que eu vejo é isso, que a gente tem um potencial gigante, a gente tem uma educação que é emperrada, que também não conversa, né, com a economia. Nossa economia, ela tem esse potencial, mas ela é totalmente travada. E aí eu acho que é uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? Por que um país desse tamanho, com tantos recursos hídricos, recursos minerais, a gente tem mão de obra capacitada, a gente não consegue ir para frente, né? O que está acontecendo? Isso é uma coisa que vira e mexe e me vem à cabeça. E aí sempre que eu comento sobre esse assunto, trago algumas ideias da Nova Zelândia, coisas que eu vi e gostei lá. Claro que em outros assuntos também tem muita coisa que eu gostei na Bolívia, mas assim, na Nova Zelândia, em questão de gestão e organização do Estado, eles estão muito à frente do Brasil, muito à frente. E aí eu fico tentando conversar isso com as pessoas e elas sempre falam: não dá para fazer o modelo da Nova Zelândia aqui porque o Brasil é um país continental. E de fato, você não consegue pegar e replicar modelos de países muito pequenos e jogar aqui no Brasil direto. Realmente a gente não consegue fazer essa transição brusca, mas é totalmente possível você pegar e fazer testes, né? Testar uma cidade, cara, como é que essa cidade reage? Como é que ela reagiria se eu mudasse as regras, se eu mudasse um pouco o contexto educacional? Enfim, isso é uma coisa que eu acho que dá pra gente fazer. Outra coisa que me chama bastante atenção, depois eu vou fazer um vídeo para falar disso com mais detalhes, né? Mas a nossa educação é muito focada em aprender matemática, química, física, né, português, enfim, tem todas as matérias lá. São importantes, claro, mas fica um pouco de lado a formação humana, né? Então acaba que às vezes você tem uma pessoa super capacitada, né? Às vezes você tem lá um mestre, um doutor, e a pessoa ela não consegue fazer escolhas morais básicas, né? E aí isso vai se espalhando pela sociedade inteira, porque educação não é só saber fazer uma conta, não é só entender uma composição química, é isso também, mas é muito mais que isso, né? É você conseguir escolher tomar decisões morais de maneira correta, conseguir olhar para o outro com empatia. Enfim, é uma coisa muito mais complexa que isso e que eu também via bastante na Nova Zelândia. Bem, acho que esse vídeo está ficando um pouquinho longo. Foi uma reflexão que a gente estava
que veio de uma conversa informal, né, que aconteceu ontem. E aí eu falei, vou parar e falar um pouquinho sobre isso. Eu quero saber a opinião de vocês, deixem seus comentários aí, sigam o canal. E é isso aí. Um grande abraço.